sem saber, o voto de pobreza está aí selado, você vai ter que romper ele. A pobreza, ela é emocional. Eu lembro de um cara, pastor Aloysio, eu era desse tamanho assim, ó, igual aquele jovem que chegou aqui desesperado querendo um palco. Eu lembro de estar ouvindo a conversa do Gilberto e do Messias, e eu era uma criança que não tinha um City Pass para voltar lá para o Parque Ateneu. E o Gilberto falou assim: eu não sei o que acontece comigo. Ele falou exatamente essas palavras: eu vou nas Europa e toda vez que eu tento arrancar o dinheiro para gastar, um monte de dinheiro entra no meu bolso. E ele e um outro rico, um grande amigo meu hoje, o Messias, os dois conversando, e eu queria vomitar assim, ó. E eu pensei, eu só queria o dinheiro do City Pass. E ele falava assim: eu não sei, eu chego nas Europa, arranco o dinheiro e eu vou gastar, quando está saindo volta muito mais e entra no meu bolso. Aí fiquei enfiando assim no meu bolso. Eu falei: miserável, podia me dar só esse dinheiro que está voltando, só para pegar o ônibus. Hoje eu entendo um dia que as pessoas amaram tanto. O próximo palestrante que vai falar aqui, que é o pastor Aloysio, uma salva de palmas para esse homem. Daqui a pouquinho ele vai chegar aqui, ele está bem aqui. E sabe o que aconteceu? Um dia algumas pessoas amaram tanto o pastor Aloysio e deram um carro para ele, uma Mercedes esportiva. E aí sabe o que aconteceu? O som. Sabe o que aconteceu? O dia que ele ganhou ela de presente, meu coração ficou contaminado. Apesar de amar o pastor Aloysio, eu falava assim: ele não merece isso, não é justo. Pastor tem que sofrer. Esse padre bem aqui, ó, ele quebrou o voto da pobreza, porque eu ensinei para ele. Eu falei: pobreza é improdutividade. Eu contei para ele como é que foi que Francisco, primeiro, como que ele criou esse voto. Tudo por causa de um cara que não conseguia falar com o Papa. E ele ficou num chiqueiro e falou: eu vou me manifestar aqui até o Papa me ver. E o Papa viu um cara rolando nos porcos e falou: deixa ele entrar. Dali em diante criou-se um movimento de negar a riqueza para chamar a atenção. Negue-se a si mesmo. Você pode negar a si mesmo, mas não pode negar quem ele é. Ele é a riqueza. Miserável, quebrou o voto da pobreza. Mais miserável ainda, eu falei para ele assim: você precisa ter uma família. Ele falou: mas eu fiz um voto de castidade. Sabe o que é interessante? Ele quebrou esse voto, ele vai casar agora. Vai dar treta. Já é. Vai casar também antes do Marcos Paulo. Vai casar antes do Ferguts. Pablo, por que você está falando isso? Quando eu vi o coração correto do Ferguts, eu falei: o Senhor está dando um movimento de santidade no nosso meio. Eu não sou moralista, eu não fico cobrando nenhum comportamento de ninguém. Mas quando você anda cheio de Espírito, o Espírito Santo estremece o seu ser. O problema é que grandes homens de Deus, para reproduzir o que o Espírito Santo faz, cobra você para você andar certinho. Entende? Só que quem toca em você é o Espírito Santo. E quando vocês estão em unidade, não tem como isso não acontecer. Então tá alguém aqui, ó, que vai pagar caro ainda. Eu vi a carta que ele mandou para o Vaticano, eu vi a resposta. Pode falar? Pode mesmo? São livres. Oxi. O que eu estou fazendo aqui? Eu também sou livre, eu vou falar.
Irmãos católicos, não estou contra vocês. O alto clero da igreja católica me conhece, sabe que a gente está junto em prol do reino. Não estou levantando contra vocês, mas eu quero que vocês entendam, não tenha ciúme daquilo que Deus quer. Se não fosse a igreja católica, e nem a Bíblia que eu carrego hoje eu teria. Então meu respeito por toda a igreja católica e por tudo que ela carrega, tá? É o seguinte, eu vi a carta de resposta da igreja para ele. Prisão domiciliar, vai para sua casa agora, está decretado sua prisão. Aí ele veio, e agora, o que eu respondo? Eu falei, tudo menos pôr meu nome. E ele falou, eu sou livre, Gálatas 5, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não isso, não aquilo. Fazer o que, né? Fala para eles, como é que é ser homem, para ter coragem de voltar atrás naquilo que não queimava no seu coração, que você foi confrontado. Eu queria que você falasse isso olhando para as pessoas. Faz aí, padre. Eu continuo chamando ele de padre, que para mim é um símbolo. Padre é pai. E ele vai ser pai de filhos, que voltou atrás naquilo que não foi chamado. Vai, fala.